Nesse vídeo você vai saber o que é os instintos egoístas, as obras da carne, e vai saber também os frutos do Espírito no qual devemos andar. Neste vídeo, vou falar sobre pecado, salvação, graça e o resultado de se andar na carne e no Espírito. Mas antes vamos diferenciar religião de conversão, que acontece quando passamos a seguir o Messias. Veja o que o Messias falou sobre conversão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. O Messias não mandou ninguém evangelizar para uma religião. Ele é contra o sistema religioso. Veja as denúncias que ele faz contra o sistema. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23 e 14 e 15. Este pretexto para longas orações representa que, se aproveitando da desculpa de orar, seja nas casas das pessoas ou em um templo, isso se torna um pretexto para se arrancar dinheiro da pessoa, ou seus bens. E a segunda parte, para quem não sabe, prosélito é adepto de religião ou seita, que é o que o sistema religioso faz hoje. Já se fazia no passado, as chamadas missões pelo mundo para converter as pessoas para uma religião. Só que o Messias diz que a pessoa convertida se torna 2 vezes filha do inferno, seguindo doutrinas de homens. Para que fique mais claro isso, imaginemos a seguinte situação. O homem ou a mulher que vivia no mundo decide se tornar um discípulo do Messias, porque esta é a nomenclatura correta. Toda pessoa que se converte se torna um discípulo, não deve se tornar jamais um religioso. Veja isso na linha do tempo. Ele ou ela reconhece que é pecador e que precisa do Messias para fazer expiação do seu pecado. Segundo a promessa de Deus, ele perdoa o tempo da ignorância e todo o seu passado é apagado. Apenas um sinal disso, da decisão de iniciar uma nova vida, seguindo agora a direção do Espírito Santo. Ninguém é chamado para ser um seguidor de uma nova religião, seja catolicismo ou protestantismo, com uma lista de mandamentos e doutrinas. O Messias deixou claro isso, quando disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Lucas 11, 45 e 46. Mas então entra a questão da graça. Não estamos agora obedecendo leis morais, mas uma nova lei que começa a operar nos nossos corações através do Espírito Santo. Por outro lado, não podemos esquecer que somos carne. Nossa natureza pecaminosa ainda existe. Comparemos isso a uma balança. De um lado está a carne e do outro o Espírito. Deve haver um equilíbrio entre os dois. A carne nunca deve pesar mais que o Espírito. Cristo é nossa expiação, pois ele cobre os pecados tolerados e acidentais. Porém, pecar deliberadamente é uma decisão de andar na carne. Todas as pessoas se dizem seguidores de Jesus, mas a questão maior não é isso. A questão é saber quem está andando na carne e quem está andando no Espírito. Andar na carne pode fazer uma pessoa perder a salvação? Até o final dos vídeos teremos a resposta. Como se distingue um cristão que anda na carne e que anda no Espírito? Quem se batizou aceitou pela fé que o seu pecado foi lavado e agora a pessoa aceita o compromisso de andar no Espírito. Obedecer à voz do novo homem interior não é uma lei externa. A lei foi rasgada e cravada na cruz. Mas ao aceitar o Messias, ele escreve novas leis nas tábuas do coração da pessoa que o aceitou. Quem não aceitou o Messias não consegue andar no Espírito, não consegue fazer o que é certo seguindo regras morais de uma lei, pois a pessoa está presa ao pecado. Se para ser salvo bastasse cumprir leis morais, o Messias não teria morrido na cruz para cobrir pecados. O homem, quando começa a seguir Jesus, não deixa de ser pecador. Veja o que diz a palavra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual,
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 1-3. Então o que precisamos saber sobre aqueles que dizem ter aceitado Jesus é quem anda na carne e quem anda no Espírito. Vejamos primeiro as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O adultério é a pessoa que, sendo casada, deixa seu par para casar com outro, ou que trai às escondidas. A pessoa também que casa com um adúltero ou adúltera comete adultério. Fornicação é prática sexual fora da união estável, namorados, ou pessoas solteiras que usam o sexo como diversão. Lembrando que fornicação é prostituição. Alguns pensam que prostituição é apenas sexo pago, mas quem vive praticando sexo fora do relacionamento está se prostituindo. Impurezas são práticas sexuais sujas e abomináveis. Práticas sujas no contexto sexual, como apetites por fluidos corporais sujos, beber urina, esperma e outras práticas impuras envolvendo até animais. Lascívia são os apetites desenfreados para o sexo, com práticas sexuais variadas e desordenadas. Idolatria é adoração aos ídolos ou às coisas materiais. Colocar qualquer coisa na frente de Deus como primordial é idolatria. Carro, roupas, filhos, beleza. Feitiçarias são tanto práticas espirituais ocultistas, fazer orações contrárias para alguém, amaldiçoar, lançar pragas e desejar o mal. Inimizades é o ato de sempre arrumar intrigas e brigas com pessoas do nosso convívio ou fora dele. Homicídios é o ato de matar alguém, desejo de sangue. Bebedices são os vícios de bebidas alcoólicas que alteram o estado normal da pessoa, ou não. Porfias são competições para se mostrar mais inteligente que os outros, pessoas teimosas que fazem de tudo para ganhar uma discussão e sair como vencedores na disputa de palavras, estejam eles certos ou não. Emulações são parecidas com porfias, sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar o outrem, ou mesmo incitarem outras pessoas à competição, disputa, concorrência. Iras são tendências ao ódio, tudo é motivo para ódio e intrigas. Pelejas são disputas e guerras, que tem também a ver com competição, disputas, combates. Heresias é a distorção da revelação de Deus com o intuito de alterar a verdade divina, aliada a um espírito mau. Invejas é desejar o que é do outro, ou desejar que a pessoa não tenha o que temos, ou algo melhor do que aquilo que temos, não apenas bens materiais, mas invejar a beleza, saúde, paz, felicidade. Glotonaria é o ato de comer desenfreado sem o objetivo de suprir a fome e a sobrevivência. Os glutões comiam e vomitavam nos banquetes, só para comer novamente. Quando eu me converti, eu pensei que o meio evangélico só tinha gente santa, honesta e que não fazia nada de errado. Eu sei que isso pode parecer fantasioso, já que isso não existe no meio religioso. E há também aqueles que defendem que existe joio no meio do trigo, mas esta interpretação sobre joio no meio do trigo tem a ver com o mundo, e não com a congregação dos justos. Vejam que o apóstolo Paulo disse sobre pecado e obras da carne no meio da congregação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente,
que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, 1-6. O apóstolo Paulo se admirou que na congregação de Corinto estivesse acontecendo coisas graves, e mandou que esta pessoa iníqua fosse tirada do meio deles, para não contaminar todo o grupo. É interessante que Paulo cita que a pessoa que está no pecado não perdeu a salvação, mas ele determinou que fosse entregue nas mãos de Satanás para a destruição da sua carne, ainda que seu espírito seria salvo. De fato, a salvação é algo inalienável, é puramente pela fé, mas aqueles que andam na carne correm o risco de serem destruídos pelo diabo. Paulo não lançou uma maldição, ele quis dizer que esta pessoa iria colher o que estava plantando na sua carne. Os cristãos de hoje se iludem com esta ideia de erguer grandes congregações, as chamadas denominações, controladas por uma hierarquia religiosa. Uma congregação não precisa ser formada por grande número de convertidos. O pedido de Paulo para não deixar de congregar como era costume de alguns, é porque as heresias naquela época já eram tão grandes quanto hoje, e muitos estavam deixando de se reunir. Congregações muito grande é ilusão, pois chega um momento que se perde o controle da massa. Esta organização que foi criada para evangelizar os pagãos, funcionou em certo ponto, mas depois perdeu as estribeiras. Acredito inclusive que o que está registrado acerca da experiência de Paulo, não é para ser seguido à risca, mas para aprendermos com os erros dele. Paulo pensou que poderia controlar o que acontecia no meio das congregações, mas isso é uma utopia, e até hoje vemos as provas desta utopia. O Messias não veio fundar religião, ele veio apenas trazer o reino. Quem fundou a religião foram os homens. Devemos congregar sim, mas isso pode ser feito em família, entre amigos, e acredito até pela internet. Agora, quem acreditar nesta estrutura organizacional e humana, chamada denominação, seja livre para adentrar e colher os males disso. Eu creio que não é mais seguro, não tem como controlar as pessoas, o pecado e as obras da carne no meio delas, e que contamina este meio, sem falar na apostasia dos próprios líderes. E a gravidade da nossa escolha em congregar em denominações é revelada quando Paulo adverte que o pecado contamina toda a congregação, ou seja, fermenta toda a massa. Ele não disse para deixar esta pessoa iníqua no meio da congregação, ele mandou expulsar ela do meio. E como é possível fazer isso hoje em dia, no meio destas megas denominações? Muitas delas o pecado é tolerado conforme o valor do dízimo que a pessoa dá. Todas as denominações estão contaminadas por heresias e pecados. E a escolha com quem vamos congregar exerce um peso sobre a nossa vida, pois existe a lei da influência. Paulo chama esta lei de fermentação. Vocês sabem que quando o povo saiu do Egito eles não deveriam comer pães fermentados. Veja, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Êxodo 12, 19 e 20. O fermento faz inchar, ele dá um volume que é pura aparência. O fermento simboliza o pecado. Quem aceitou o Messias como Salvador saiu simbolicamente do Egito. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo nas águas. E o maná é o próprio Messias que nos alimenta. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Agora estamos caminhando para a terra prometida, enfrentando nossos desertos neste mundo. Mas como regra não devemos comer pães levedados, viver na prática das obras da carne. O pão asmo, ou asmo, é um tipo de pão assado sem fermento, feito somente de farinha de trigo e água. A preparação da massa não deve exceder 18 minutos para garantir que a massa não fermente. Outra coisa interessante é a explicação científica sobre o processo de fermentação da massa, que pode nos explicar a ação do pecado no meio da congregação. Veja, fermentação é um processo químico, com a ausência de gás oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica em outros produtos e energia. É a forma que esses seres encontram de produzir energia para o desempenho de suas funções biológicas. Veja que esta explicação nos revela que a aparência é uma ilusão.
denominações grandes cheias de levedura, no qual fungos e bactérias realizam um processo para produzir os efeitos visuais de beleza ilusória. Denominações inchadas pelas obras da carne, exaltam o número de fiéis, mas muitos que estão dentro delas estão com a vida destruída, pelo orgulho da sua religiosidade. Para estas igrejas capitalistas, denominações grandes e cheias, são sinônimo de sucesso ministerial, e que Deus está no negócio. Mas é ilusão, é fermentação. Púlpitos se tornaram palcos para ostentar ternos, carros e prosperidade, e nestes últimos tempos, palanques eleitorais. Finalizo então aqui o assunto sobre as obras da carne, para... Ouviram? Andar na carne, viver no pecado, não perde a salvação, mas a pessoa passa por sofrimentos, dores, muitas coisas ruins acontecem nela, porque ela colhe o que planta. Agora vamos ver o que é andar no Espírito. No vídeo anterior, finalizamos o estudo sobre as obras da carne. Se nascemos de novo e agora somos um espírito com Deus, devemos exercitar a nossa fé, produzindo frutos de justiça. Como foi apresentado, não estamos mais obedecendo leis externas, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, e sendo conduzidos por uma lei que agora opera no nosso coração, no qual o próprio Messias escreveu, guiados em amor. Como está escrito, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Mas o apóstolo Paulo chama atenção para esta liberdade, porque pense bem, se a lei escrita foi aniquilada na cruz, isso significa que não existe mais a transgressão dela. Sobre esta questão, veja o que ele diz sobre isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5:13-18. Portanto, a luta não é mais para se tentar obedecer leis, mas para se deixar guiar pela nova consciência, que agora opera dentro de nós através do Espírito Santo. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, acontecerá algo maravilhoso, a manifestação dos frutos do Espírito. Vejamos quais são eles. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22. O amor é o dom e a marca mais notável e o fruto mais saboroso produzido pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. O amor é capaz de ir até as últimas consequências para realizar a vontade do Pai. Ele é o fim da lei, pois nele tudo está consumado, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, por amor da humanidade. Gozo é felicidade plena, satisfação, alegria de sentir dentro da alma a sensação de plenitude pela presença de Deus em nossa vida. Paz é a sensação maravilhosa de isenção de culpa. Quem tem paz, silenciou todas as vozes de acusação da sua mente. Os ímpios não têm paz, pois carregam a culpa dos seus atos maus lhe condenando. Quem tem Deus em sua vida, tem paz completa e perfeita. Longanimidade é a pessoa que é paciente, que reflete em todos os seus atos, demorado em suas ações, não age impulsivamente, que reflete antes de agir. Benignidade é a qualidade daquela pessoa que é do bem, em suas ações e atos só existe amabilidade e bondade. Bondade é a qualidade daquela pessoa que sempre age com atos de bondade e de ajuda ao próximo. Ela não é egoísta ou pensa somente em si, mas em ajudar os que precisam. Praticar a bondade atrai chuvas de bênçãos. Fé é o dom máximo do Espírito Santo. Ele produz autocura, atrai bênçãos sem limite, traz a salvação e atos de conquista.
Mansidão é uma qualidade da pessoa calma e tranquila, que não se ira, não se encoleriza, não se exalta, não faz julgamentos, não entra em debates fúteis, não entra em brigas e discussões, sua fala é calma e agradável. Conquista a todos com seu jeito especial de falar e ser, como Messias, manso e humilde de coração. Temperança é a qualidade perfeita da pessoa que tempera tudo, equilibra tudo, nem muito doce, nem muito salgado, bem temperado, tanto nos seus atos, quanto nas suas ações. Conhecer as obras da carne e os frutos do Espírito é muito importante, porque o Messias disse que conhecemos os falsos profetas pelos seus frutos. Toda árvore boa dá bons frutos, frutos de justiça. Existem muitos tipos de árvores no mundo, e aquelas que são árvores frutíferas, não se esforçam para dar frutos bons, está em sua natureza. Tá vendo? Quem anda no Espírito herdarão o reino de Deus. E eu vou mostrar o que é a herança do reino de Deus. Se vamos herdar, então temos uma herança. A herança é essa daqui. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 32, Paulo fala da herança de Deus. Confira. Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e à sua graça, que pode edificá-los na fé e dar a vocês toda a herança daqueles que estão separados para ele. Em Isaías revela qual é a herança. Confira. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a prosperidade dos seus filhos. Você estará segura sob um governo justo, imparcial, e seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz e nenhum terror se aproximará. Se alguém atacar você, não fui eu que o enviei, e quem atacar você cairá na sua frente. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você num tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a vocês, diz o Senhor. Tá vendo? Você quer essa herança na tua vida? Então ande no Espírito. É só isso.